E a gente vira a página para outro assunto muito importante. Nós vamos falar de saúde. A infecção da versão britânica e a variante de Manaus já estão ocorrendo em diversos territórios do Brasil. A gente vai falar mais com o Rodrigo Viga ao longo dessa edição sobre o assunto, porque no Rio de Janeiro foi confirmada a segunda morte diante casos de transmissão local. Sobre a mutação e outras dúvidas envolvendo a imunização, a gente recebe agora aqui o pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Doutor, bom dia, muito obrigada por nos atender. Olá, Lívia, bom dia, sempre um prazer falar com vocês. Muito bem, doutor. A gente está noticiando há um bom tempo as diversas variantes do novo coronavírus que estão circulando pelo mundo, mas de um tempo para cá, 3 chamam a atenção. A do Reino Unido, da África do Sul e a do Brasil. Recentemente, a nova cepa foi identificada, inclusive, em 3 cidades do Rio de Janeiro e uma pessoa infectada morreu. Por que essas 3 novas variantes são mais preocupantes de fato, doutor? Olha, Lívia, todo o coronavírus, todos os vírus, em especial o coronavírus, ele sofre, é da sua natureza sofrer essas mutações. Ele vai acumulando essas mutações, essas alterações e transmitindo de geração a geração. A ponto de o vírus ou as variantes que circulam hoje são muito diferentes daquela original que surgiu lá em Wuhan, na China. A ideia do vírus, essa adaptação que o vírus faz com essas mutações é se perpetuar. Ele tenta, de alguma maneira, ir escapando das pessoas que já foram infectadas, já foram imunes, para causar novamente doença e assim se manter em circulação. Então, quando essas variações que ele sofre atinge, vamos dizer, ou consegue de alguma maneira circular de maneira mais fácil, ser mais transmissível, ser a protagonista em alguma região, ela ganha essa notoriedade. Nós estamos falando de 3 variantes, mas existem muitas outras mutações que o vírus sofre que acabam não tendo impacto. Então, essas mutações, quando o vírus adquire uma conformação diferente, que ele é capaz de se alastrar com mais facilidade, ele ganha essa preocupação, porque ele aumenta casos. Se ele transmite mais fácil, ele gera casos novos, mais frequentemente do que aquela variação anterior. Essa é a grande preocupação. Até o momento, essas variantes, essas 3 mais que estão circulando no mundo, não se relacionaram com doença mais grave, estão predominando sim, onde elas entram, elas acabam se espalhando com mais facilidade, porque transmite mais, mas não se relacionam com doença mais grave. Isso é importante destacar. E outra coisa importante é que a proteção, a máscara, o distanciamento funciona para qualquer variante. Então, não é porque tem uma variante nova agora que nós precisamos mudar alguma coisa em termos de prevenção. É usar máscara, ficar longe, evitar aglomerações, isso funciona para qualquer uma dessas variantes. Doutor, então nós podemos afirmar que até o momento sabemos que elas são mais transmissíveis, porém não são mais perigosas, é isso? É isso, exatamente isso, Lívia. Quando você tem uma transmissibilidade maior e um aumento maior de casos, você vai ver mais casos leves, vai ver mais casos moderados, vai ver mais casos graves, vai ver mais mortes, mas não é porque a doença ficou mais grave ou o vírus se transformou num agente mais virulento, mais agressivo. É porque você aumentou o número de casos e proporcionalmente vai acabar aumentando o número de mortes, mas não em função dessa gravidade. Bom, agora, e quanto à eficácia das vacinas? Eu vou citar algumas aqui. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, sobre essas cepas que mais preocupam, então, que o senhor acabou de explicar. O perfil desses imunizantes influenciam a eficácia contra as mutações? Essa é a grande preocupação, Lívia? Nós temos acompanhado o que tem acontecido em relação às vacinas. Então, para a cepa inglesa, que foi a primeira que apareceu, parece não haver nenhuma alteração. As vacinas funcionam muito bem para qualquer uma dessas vacinas funciona muito bem para essa variante. Para a cepa da África do Sul, essa tem mais diferenças, ela tem umas diferenças estruturais ali naquela proteína do vírus mais importante, na proteína S, e acaba as vacinas Novavax e de Janssen, 2 vacinas ainda não licenciadas aqui no Brasil, já demonstraram uma menor eficácia para essa variante. Para formas leves, para formas graves ainda não houve alteração. Estão sendo feitos testes com a vacina de Oxford, da Pfizer, e com a vacina do Butantan também, para ver se essa cepa africana também traz alguma mudança no perfil de eficácia da vacina. E a cepa brasileira nós vamos começar a estudar.
Esses estudos que são feitos, Lívia, importante lembrar que eles são feitos com soro de indivíduos que receberam a vacina. A gente pega o sangue desses indivíduos que tomaram a vacina, os anticorpos que eles produziram, e põe em contato com o vírus, com essas variantes novas, para ver se esse soro, esses anticorpos induzidos pela vacinação, neutralizam o vírus. Mas a gente sabe que a resposta do nosso sistema imune não é só pelos anticorpos, tem aquela resposta por células, na imunidade celular. Então, é um método limitado de avaliar se a vacina está funcionando ou não. O que nós vamos ter, na verdade, como desfecho principal para a gente saber, de fato, se essas vacinas continuarão protegendo, é se nós observarmos casos em indivíduos vacinados. Isso é importante. Então, quando nós tivermos uma boa parte da população vacinada, nós vamos ter que acompanhar se os indivíduos que adoecerem receberam ou não vacina. Porque se a vacina continuar protegendo, nós vamos continuar ou nós vamos começar a não ver mais casos em quem tomou vacina. Esse é o principal, vamos dizer, fator que vai nos dizer se a vacina está funcionando ou não. Bom, doutor, agora falando da aprovação de vacinas, nós vimos aí, a reação da Anvisa devido àquela medida provisória de 5 dias para o órgão dar aquele carimbo de aprovado, mas a Anvisa deixou claro também o alerta de risco sanitário. Então, gostaria de saber do senhor, o que você acha dessa discussão, olhando para as duas pontes? Olívia, é um absurdo legislativo, judiciário, querer dizer em quanto tempo a Anvisa tem que aprovar ou não aprovar ou avaliar uma vacina. É uma responsabilidade técnica. Isso depende da qualidade dos documentos enviados, depende da robustez dos estudos feitos, depende de visitas à fábrica, depende de pedidos de mais documentos. É como se eu virasse para um cirurgião e falar, você tem 1 hora para fazer uma cirurgia e te retirar o câncer do paciente. Não é possível prever, né? Você está dentro de um procedimento que requer o tempo que for necessário para ter um resultado adequado. Então, estipular prazos para uma avaliação técnica é um absurdo isso, não há porquê. O que vai acontecer se vencer o prazo, a Anvisa vai enviar um relatório de não conseguiu avaliar, relatório preliminar, o relatório com os dados incompletos. Isso não serve para nada. É uma pena que nós chegamos ao nosso país com essa interferência tão grande num órgão tão importante que tem tido uma conduta até o momento espetacular durante essa pandemia. Agora, claro que a Anvisa está empenhada em soltar o resultado o mais rápido possível. Nenhum país licenciou uma vacina como a Anvisa fez, aliás, 2 vacinas, AstraZeneca e Butantan, no mesmo dia, em um período tão curto. Foi uma maratona de avaliação. A vacina Coronavac foi a primeira agência no mundo que avaliou os dados. Quer dizer, nós tivemos um trabalho, a Anvisa teve um trabalho muito grande e está fazendo um trabalho muito sério. E nós precisamos de celeridade, sim, mas com responsabilidade. Nós não podemos jamais abrir mão da qualidade da avaliação, e isso coloca em risco a segurança da população. Doutor, e qual que é o papel e principalmente mais um desafio, que surge aí para a Anvisa diante desse cenário que estamos vivendo de novas variantes e também a discussão sobre a eficácia das vacinas para essas novas variantes? Qual que é a importância agora da agência reguladora? Olha, a agência reguladora ela tem uma função de aprovar o produto, e colocar na sua bula os dados que foram apresentados pelos fabricantes. A licença de uso emergencial, é importante deixar isso claro, Lívia, é diferente daquele registro definitivo. Então, hoje o que nós temos, aliás, no mundo todo, nós não temos nenhuma vacina com registro definitivo. Todas as vacinas aplicadas no mundo só têm uma licença de uso emergencial que pressupõe algumas condições. Primeiro é só uso em saúde pública. Se nós estamos falando em emergência, licenciamento emergencial, é para usar em programas públicos de vacinação. Segundo, é você ter que revisar esses dados constantemente, terminar os estudos que começaram, e nesse momento, se a Anvisa entender, ou qualquer agência regulatória europeia, americana, entender que as vacinas têm algum reparo a fazer nas suas recomendações, ou questões de segurança, ou questão de eficácia, ou questão de faixa etária, elas farão. Eu acredito que a grande discussão hoje é nós aprovarmos mais vacinas, outras vacinas que não seja a de Oxford com Biomanguinhos e a Sinovac com Butantan. Nós precisamos que o Brasil manifeste seu interesse em adquirir vacinas da Pfizer, da Moderna, da Janssen, da Novavax, a vacina russa do Instituto Gamaleya, para que nós possamos, para que esses laboratórios submetam
para registro ou para licença de uso emergencial na Anvisa esses produtos, para que a gente possa contar. Então, esse é o grande gargalo hoje. Nós precisamos de vacina. O mundo está disputando as poucas doses que tem e nós não podemos ficar parados. Se não vamos vacinar a conta-gotas a nossa população, o que é muito ruim, o que vai nos trazer um acúmulo de mortes muito maior. Certamente, doutor. Nós conversamos com o pediatra infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Obrigada e uma ótima sexta-feira para o senhor. Obrigado, um ótimo fim de semana, Lívia, a vocês e a todos que nos acompanham. Obrigada.